Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olá! Eu sou a Núria de Bessossan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana. Essa troca de cartas entre uma humana e um morcego, disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Eu escrevi essas cartas para o morcego na pandemia de Covid, com a intenção de pensar melhor no que estava acontecendo e, de repente, contar com as impressões de um ser de uma outra espécie. Definitivamente, o morcego é um otimista. No começo da nossa correspondência, achei que ele não queria me melindrar e por isso sempre dava um jeito de dizer alguma coisa simpática ou esperançosa. Mas agora entendi que ele é mesmo um otimista, pois, no fundo, apenas um morcego otimista responderia às cartas de uma humana. O morcego logo se verá em sua resposta a essa minha 7ª carta, anda encantado com a minha condição de ex-humana. Ele volta a falar sobre isso nessa carta. Bom, essa carta, ela é diferente das outras. Ela chegou por um e-mail, quiroptera@gmail.com. Quiroptera é a ordem dos morcegos na classificação da ciência. E, pasmem, chegou antes, bem antes das outras. Mas é que o tempo só é assim, desse jeito, que só corre para frente para nós, os humanos dessa sociedade dita ocidental. Para muitos outros povos, o tempo é circular, transborda, corre por aí, não domesticado. Certamente é assim para os morcegos. Então a resposta à carta 7 chegou antes das outras, prova talvez de um outro tempo. E mais, o e-mail de resposta veio ainda com uma nota de esclarecimento da Associação dos Morcegos Letrados de Coimbra, onde o morcego lamenta a falta de um endereço postal e se justifica, nas palavras dele, ter que recorrer a esse curioso meio de comunicação com o além-mar, chamado correio eletrônico. Enfim, eu que escrevo cartas ao morcego deveria estar preparada para receber respostas de todas as maneiras, mas ainda assim, sempre me surpreendo. No mais, cabe dizer que as cartas que escrevi ao morcego estão reunidas em um livro chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas em 2020. Vamos lá então? Caro morcego, na minha última carta, você deve se lembrar, eu insisti em como os líquens se infiltraram nas formas habituais de pensar o mundo que nos rodeia e, avançando pelas brechas e frestas, começaram a modificar muita coisa, abrindo espaço para pensar na colaboração mútua. Seres duais, 2 em 1, uma alga e um fungo que vivem juntos, numa simbiose, boa para ambos, e assim constituem outra entidade, o líquen. Talvez seja possível expandir essa ideia da colaboração essencial que permite a vida para muitas outras situações. E assim, descobriremos que, de alguma forma, somos todos líquens. Uma dimensão dessa nova vida de líquen que reúne organismos como você e eu está em uma das bibliotecas da Universidade de Coimbra, a Biblioteca Joanina. Inaugurada em 1728, sob os auspícios de D. João V, rei de Portugal à época, a biblioteca é relativamente nova quando comparada à própria universidade, que foi fundada em 1290. O prédio da biblioteca é imponente e o seu interior suntuoso. Há móveis folheados a ouro e confeccionados com madeiras brasileiras, além do carvalho que foi usado nas estantes. A biblioteca abriga cerca de 60 mil livros, muitos deles antigos e raros. Preservá-los é um desafio. Há todo tipo de insetos que se aprazem em devorar livros, especialmente esses pouco manuseados. Há pessoas que trabalham ali, cuidando dos livros, mas a maior colaboração para a manutenção de sua integridade vem de vocês, morcegos. A biblioteca, desde seus primórdios, conta com 2 colônias de morcegos que comem a cada noite os insetos bibliófagos. Uma simbiose digna de um líquen. Não haveria biblioteca possível sem os morcegos.
Ou o custo de sua manutenção seria gigantesco, uma vez que se estima que a cada noite, cada morcego chega a comer 500 insetos e ela fornece a eles abrigo e alimento. Há uma polêmica em torno das origens dessas colônias de morcegos. Não se sabe ao certo se foram ali alocadas propositadamente ou simplesmente acharam a biblioteca um bom lugar para viver. Mas enfim, ali estão e talvez ali permaneçam. A ênfase, porém, entre os humanos, ou entre alguns humanos desse fragmentado coletivo, é a predação. Morcegos comem insetos e por isso são valiosos para a biblioteca. Mas ela poderia ser outra, focada na colaboração entre nossas duas espécies. Aqui, meu improvável correspondente, penso de novo no caleidoscópio. A ideia de que muitas das relações entre os seres são de colaboração mútua e que possivelmente a própria predação pudesse ser vista assim, se justapõe, sem possibilidade de escolha, às metáforas de guerra que descrevem habitualmente as interfaces entre os organismos. As figuras formadas pelo caleidoscópio, reacomodando-se a cada movimento, mas de uma forma em que estão simplesmente juntas ou separadas, mas não encaixadas, não misturadas, quiçá sejam a melhor alternativa para retratar o mosaico das tentativas de descrever as relações entre os seres vivos e não vivos. Isso talvez seja um reflexo da fragmentação do coletivo humano e da certeza, cada vez mais atroz, de que cada generalização que os humanos dizem fazer e adotam, a ferro e fogo, só pode ser feita a partir de homens brancos cristãos, uma minoria, se pensarmos em números de pessoas, mas uma poderosa maioria, se pensarmos em dinheiro e poder. Assim, caro morcego. Já não sei mais como podemos avançar na nossa correspondência. Quem sabe ela seja puramente pessoal no que tange a mim, a remetente, e não sei se puramente morcegal no que concerne a você, um morcego específico, que talvez nada possa dizer em nome do enorme coletivo de morcegos que reúne mais de 1000 espécies. Contudo, de novo, me pego refém dos meus limites de humana, talvez autoimpostos, talvez reais. Por que eu deveria acreditar que você deveria representar os morcegos? Ou por que eu deveria crer que as mensagens que você faz chegar a mim são em nome de tal grupo? Será que não percebo que essa noção de representação é demasiadamente humana? Onde está meu compromisso de me desantropomorfizar? Justa a sua perplexidade diante de tudo isso. Mas veja, até o desafio da desantropomorfização tem que considerar o ponto de partida do processo. O que abandono quando me desantropomorfizo? Por exemplo, a ideia de representação será mesmo uma ideia humana ou apenas de alguns humanos que acabaram por generalizá-la? Uma rápida pesquisa me convence de que muitos povos humanos não têm essa noção. Não há líderes que possam falar em nome de outros. Talvez cada um fale por si. Vou passar ao largo, meu inverossímil correspondente, dos caminhos que essa ideia, a da representação, trilhou, mas é um exemplo interessante. Salto, porém, para outro que me parece ainda mais interessante, a noção de espécie, como um conjunto de indivíduos que parecem ter características anatômicas e fisiológicas semelhantes e compartilhar uma linhagem evolutiva. Sim, meu caro, sei que já abordei esse tema numa carta anterior, mas como você já deve ter percebido e talvez até mesmo reprovado, sigo usando a noção de espécie em nossa correspondência, sem parar para refletir com mais vagar sobre as suas implicações. Essa ideia também é fruto de uma generalização feita a partir do conhecimento que tem como epicentro o continente europeu. Uma forma de descrever o mundo natural a partir desse lugar que significa não levar em conta absolutamente as formas que outros povos possuíam e possuem de perceber esse mesmo mundo. Quer dizer também moldar as formas de pensar sobre os humanos e os outros, como entidades em polos opostos, e sobre as relações que se estabelecem entre esses dois polos, em sua maioria relações de exploração. As nuances que tal visão possui
referem-se apenas à classificação de todos os humanos como humanos, e não somente uma parte deles, ou ainda a insistência em distribuir os humanos numa escala onde os homens brancos, heterossexuais e cristãos ocupam o topo. Quer dizer ainda muito mais. Significa a consolidação da ideia de que uma espécie é um grupo fechado de indivíduos e que estes, mesmo que abriguem vários outros organismos vivendo dentro de si e dependam de inúmeros outros para permanecerem vivos, são uma entidade una, separada, estanque. Fico pensando se os morcegos se veem assim, se é que tal pensamento faz algum sentido. Talvez a unidade de pensamento sobre si mesmos seja a colônia em que vivem. Ou talvez não haja sequer essa forma de pensar. Mas é fato que outros povos não possuem essa ideia de espécie tão fixa e com fronteiras tão bem definidas. O que é hoje gente, amanhã pode ser onça, capivara, cutia. O que é cobre e peixe, no futuro pode ser gente amiga ou parente. Isso não só revoluciona a forma de pensar a presença do humano no mundo, mas dialoga com a ideia de que a vida é uma, distribuída e conformada numa pluralidade. A insistência do pensamento confinado em espécies fez que passássemos a ver o mundo em compartimentos e não em infindáveis interpenetrações e misturas. Um dos resultados é a convicção que muitos humanos têm de que são autossuficientes, como se não dependessem nem dos seres que habitam suas entranhas, nem dos que os rodeiam nesse mundo. Outro resultado é a dificuldade de perceber outros seres como dignos de atenção, respeito ou cuidado. Assim, fechamos o ciclo, caro morcego, que nos levou a essa pandemia, pela qual muitas vezes vocês foram responsabilizados. Se os outros seres que conosco compartilham o planeta são meros recursos naturais ao nosso dispor, morcegos que estavam nas profundezas das florestas e agora passam a frequentar mercados, são apenas um estorvo. No caso da pandemia de Covid-19, um estorvo com consequências trágicas, mas certamente um estorvo contornável, seja dando cabo dos morcegos, seja produzindo vacinas e tratamentos rapidamente. A pandemia do coronavírus está mostrando que qualquer entrave à marcha do capitalismo expressa, entre outras facetas, na exploração infinita dos recursos naturais, é apenas um estorvo temporário e contornável. Resta saber se a intrusão de Gaia, como diz Isabelle Stenger, será tratada assim também e se será possível contorná-la. Essa intrusão é a ideia de que não será mais possível ignorar as consequências do que a parte poderosa dos humanos fez, arruinando a possibilidade de viver sem ter que pensar cotidianamente na crise climática, nas novas pandemias e nas doenças emergentes, na poluição e na contaminação dos mares, solos e ares e na ruptura de muitos outros processos que permitem a vida humana no planeta. Nesse momento, caro morcego, faça um parênteses para te contar sobre um podcast que tenho escutado nesse período de nossa correspondência. É um podcast de um historiador português, Rui Tavares. Chama-se Agora, Agora e Mais Agora e trata de 6 memórias do último milênio. Em um dos últimos episódios, Rui Tavares fala sobre a memória e o esquecimento. E citando George Orwell, lembra que quem está no poder controla a memória e mais, quem controla o passado controla o presente e quem controla o presente controla o futuro. Será possível imaginar que no futuro não haverá quem se lembre de um mundo sem a intrusão de Gaia? Sem que tenhamos que nos preocupar constantemente em lidar com um mundo hostil, pouco afeito à nossa presença? Ou seremos levados a esquecer como esse planeta foi convidativo e como nos acolhia bem? Espero impacientemente novos sinais de sua parte. As indagações sobre nossa correspondência, se é nossa e se é correspondência, me angustiam. Sigo alerta aos seus sinais. Espero, como sempre, que nossas profundezas não se encontrem, mas que haja outros encontros possíveis. Atordoadamente, Nurit. E essa é a resposta que desafiou o tempo, aportou aqui no e-mail, antes de todas as outras, e diz o seguinte: Cara humana,
Quero insistir e te dizer outra vez que foram os rumores sobre a sua condição de ex que me motivaram a ler e responder às suas cartas. Nos tempos atuais, eu não me daria ao trabalho de tentar entender uma humana ou um humano, mesmo sabendo que entre os bilhões da sua ex-espécie há, claro, exceções. Pensei, ex-humana, o que será isso? Pode ser interessante. Não foi uma tarefa fácil conseguir decifrar as suas mensagens escritas. Como você bem sabe, meus olhos não são aptos para a leitura. Tive que me meter num porão de navio, acostar-me em Portugal, chegar até Coimbra e, enfim, encontrar o esconderijo dos parentes bibliotecários. Esses, após séculos de convívio simbiótico com os livros e pessoas que circulam em bibliotecas, não tendo muito o que fazer durante a noite, já que a comida era abundante e a caçada farta, dedicaram-se ao estudo das garatujas humanas e terminaram por aprender o código, assim como a forma de reproduzi-lo. Foram os parentes que traduziram suas cartas para mim, e foram eles também que redigiram esta resposta. Enfim, minha querida ex, você deu um trabalhão, mas sabe que valeu a pena? Gostei da sua maneira de dialogar, questionar, desesperar, refletir e sonhar. Foi revigorante ver a sua tentativa de demolir muros fictícios, quebrar barreiras imaginárias, desativar separações artificiais e alertar para os muitos truques e artifícios criados por que alguns poucos humanos possam dominar não apenas outros humanos, mas também toda a vida do planeta. Talvez agora eu esteja enfeitiçado pela magia das cartas, esta que cria uma súbita intimidade entre os desconhecidos. Pois bem, aproveitando este estado alterado, irei me aventurar a jogar alguns pensamentos. Nós morcegos, como você disse, convivemos bem com milhares de vírus. Eles vivem conosco, nós vivemos com eles. Os humanos, ainda mais agora com a pandemia, querem saber o nosso segredo. Em particular, toleram mal a ideia de que outra espécie possa simplesmente abrigar e conviver com uma partícula tão letal. E ainda pior, ser reservatório para milhares de potenciais patógenos para a sua espécie. Fonte de perigo permanente. A resposta é simples. Basta que se mantenham longe de nós. Não temos mais interesse algum em conviver com a sua ex-espécie. Nem sempre foi assim. Tempos houve em que dividimos o habitat, embora em horários distintos. Quando vocês vinham recolher-se, nós saíamos a pastorear. Cruzávamos-nos somente ao crepúsculo e ao alvorecer, no mais das vezes. Histórias são até hoje contadas nas cavernas, sobre o tempo em que a sua ex-espécie convivia com as demais em relativa harmonia. Os antigos não sabem bem dizer quando começou a espiral de violência e dominação que transformou a sua ex-espécie, que era mais uma entre os outros hominídeos, nessa praga invasora e devastadora do planeta. Diz a lenda que um espírito maligno pulou do fogo para o coração dos humanos, que queima permanentemente e os faz desejar sempre cada vez mais. Com o coração em chamas, os humanos perderam os limites, passaram do ponto. Querem saber o nosso segredo? Pois bem, o que faz o nosso sistema imune é bem simples para lidar com tantos milhares de agentes infecciosos. Não ataca com fúria o que é diferente. Em vez disso, aceitamos a convivência com esses seres, e não seres que passam a fazer parte de nós. Tudo numa grande promiscuidade genética, e na maior paz. É isso que fazemos. Não reagimos exageradamente com tempestades de citocinas, processos inflamatórios descontrolados, ao mesmo tempo assassinos e suicidas. Pensando um pouco, é muitas vezes essa a atitude da sua ex-espécie. Ao atacar os outros, não percebe que ataca a si mesmo. Assassina e suicida. Ninguém sabe bem por que ou quando os humanos passaram a se isolar das demais espécies. O que terá acontecido para se tornar tão desconfiado? Parece até vingativo. Os parentes das bibliotecas, que gostam de decifrar o código, tentaram me explicar que os humanos inventaram esse conceito, o de natureza, e se colocaram à parte. Estranho isso. Não sei se entendi muito bem. Quem sabe se conseguimos estabelecer um diálogo, você possa me explicar melhor. Talvez nós possamos ajudar a desfazer algum mal-entendido ou algum trauma do passado da sua ex-espécie. Do nosso passado comum das cavernas. Pois já fomos amigos, é o que me dizem os mais velhos. Mal sabem eles o quão próximos estamos. Logo acima de suas cabeças, ou bem ali no quartinho do fundo do quintal, nós moramos. E nem nos percebem. Será porque somos discretos? Talvez sim, ou talvez seja também porque, embora não queiram admitir, os humanos são bem limitados para perceber um monte de coisas que acontecem fora do seu campo de visão mais imediato. Deve ser isso que você chama de antropocentrismo. Fenômeno curioso,
Um tipo de cegueira que é diferente. Cegueira, reações exageradas. Afinal, qual é o problema da sua ex-espécie com o diferente? Acho essa uma boa pergunta para continuarmos as nossas indagações mútuas. Sim, gostaria de prosseguir na conversa. Não sei bem como, pois não vou poder ficar cruzando o Atlântico a cada vez que quiser ler ou responder uma carta. Precisamos dar um jeito. Posso tentar aprender o seu código, se não se importar em receber visitas noturnas à sua biblioteca particular. Algum guano será inevitável. De qualquer forma, vou tentar também enviar mensagens usando o meu código de comunicação. Não é possível que você, com seu poderoso neocórtex, uma hora não desconfie. Quem sabe consiga decifrar o meu código. Se um dia começar a ouvir zumbidos, olhe ao redor. Preste atenção, espie o mundo. Faça silêncio e observe. Talvez eu esteja perto e tentando me comunicar. Antes de terminar, queria dizer que adorei a proposta de desantropomorfização. Fiquei pensando, que dicas posso dar a essa ex-humana em seu processo de desantropomorfização? E a dica é um convite que lhe faço para explorar as perspectivas de outras formas de vida. Nós, morcegos, por exemplo, gostamos de voar e de ficar de cabeça para baixo. Sei que há humanos que gostam de experimentar essas sensações. Procure por iogues, ginastas, dançarinos, palhaços, trapezistas, capoeiristas e, claro, crianças. Dê preferências àquelas mais doidinhas. Quem sabe se pararem de cortar as asas das crianças, elas ensinam os adultos a voar. É isso. Fico por aqui, é hora de voltar para o meu lugar. Despeço-me de ti, ex-humana, que já considero pacas. E também dos parentes bibliotecários que escrevem para mim essa carta-resposta. Tentarei espalhar as suas mensagens entre os meus parentes morcegos. E saiba que nós continuaremos a fazer nossa parte. Nossa modesta contribuição à grande e infinita teia da vida. Um abraço com asas e até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.